Olá pessoal, tudo bom? Uma resenha de livros para vocês. Faz um tempinho que eu não posto, né? Então, nós vamos falar hoje de um livro bem interessante para quem gosta de literatura policial. Eu já disse em vários vídeos que literatura policial é é um dos meus passatempos, né? Eu não vejo TV, não me interesso por esse tipo de coisa, então literatura, cinema, filmes em geral, né? Música são meus passatempos, principalmente a leitura. Então, está aqui Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva. É da Companhia das Letras. Essa é a edição Pocket, né? Porque é difícil de achar a edição normal, então eu acabei pegando a Pocket. Já faz um tempo que eu tenho esse livro. E esses dias me deu vontade de ler literatura policial. Eu estou procurando ler autores policiais brasileiros, né? Contemporâneos. Tem que ser contemporâneos, até porque literatura policial brasileira antiga não existe, né? O que existe são realmente os contemporâneos. O, provavelmente o mais antigo escritor de literatura policial é o Rubem Fonseca, que está vivo até hoje, né? Então é literatura contemporânea. Bom, Luiz Alfredo Garcia Rosa nasceu em 1936 no Rio de Janeiro, morou a vida inteira no Rio de Janeiro, né? Ele é formado em psicologia e filosofia e trabalhou a vida inteira como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele inclusive é casado com uma outra psicanalista, né, também do Rio de Janeiro, chamada Lívia Garcia Rosa, que também é escritora de livros. Mas ele escreveu, acho que, se não me engano, 8 livros acadêmicos, né, de psicologia. Ela escreveu alguns também, mas não interessa a vida dela, que eu não vou falar dela aqui hoje. E o mais importante, ele estreou na literatura policial em 1996, exatamente com este livro, que é o primeiro livro dele, com 60 anos de idade. Ele se aposentou da academia, de professor da academia, e passou a escrever ficção. Ele disse em várias entrevistas que ele sempre gostou muito de ler, tem uma biblioteca que chegou a ter 10 mil volumes, e chegou sempre a intercalar a literatura policial e a literatura clássica. Então, ele tem uma boa formação, pelo menos na área de livros, né? Uma boa formação literária. E esse livro realmente tem várias citações e várias homenagens a alguns autores e tal. Inclusive ao Melville, num dos capítulos aqui. Ele faz uma homenagem ao Bartleby, do Henry Melville, que eu já fiz resenha no canal. Enfim, ele criou um personagem chamado Espinosa, que nesse primeiro romance aqui ele é inspetor, mas eu já li entrevistas dele dizendo que depois ele mudou, ele promoveu o cara para delegado, né? Então parece que nos próximos livros dele o Espinosa já vai ser um delegado. E parece que muda também de local, porque nesse aqui ele está lotado na primeira delegacia, se eu não me engano, que fica ali no centro. E parece que depois ele, nos outros livros, bom, os outros livros eu não vou falar dos outros livros porque eu não li ainda, mas parece que nos outros livros ele vai para uma delegacia, vai ser delegado numa delegacia em Copacabana. Bom, eu vou falar desse livro aqui já. Eu só tava situando porque o personagem Espinosa, ele escreveu 11 livros de ficção. Desses 11 livros de ficção, 10 são com esse personagem Espinosa. Então eu preciso situar um pouco ele, porque é o personagem central de todos, é como se fosse o Poirot da Agatha Christie. Então, tirando um livro chamado deixa eu ver aqui, Berenice Procura, Berenice Investiga, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Berenice Procura são Berenice Procura. Isso. Tirando esse livro, que é um livro independente que não tem esse personagem, todos os outros livros dele têm esse personagem. Então, ele é um cara que mora em Copacabana, ele mora ali no bairro do Peixoto. É engraçado, tem umas coisas que você tem que explicar, porque quem não conhece o Rio de Janeiro vai achar muito estranho. Copacabana é um bairro do Rio de Janeiro. E dentro de Copacabana tem um bairro apelidado de bairro do Peixoto.
que fica ali basicamente entre dois morros. Tem dois morros ali. Você pega Barata Ribeiro, você vai no sentido Lagoa, Botafogo, ali, Laranjeira, no sentido, não sentido mar, sentido terra. Então, da Barata Ribeiro para trás tem uma estação de metrô, tem um parque ali. Então, ali para trás tem umas áreas arborizadas e tal. Tem um morro do lado esquerdo, um morro do lado direito. Ali no centro fica o bairro do Peixoto, para quem não conhece. Então, claro que não é um bairro, mas é apelidado de bairro do Peixoto porque é aquela regiãozinha ali. E é onde ele mora. E todos os livros se passam exatamente no Rio de Janeiro, né? Então é muito interessante. Nesse livro aqui, a ação se passa em vários locais. Mas enfim, do que se trata o livro? Bom, no começo do livro a gente fica sabendo, é narrado logo no começo do livro, não é um spoiler. No começo do livro, um executivo chamado Ricardo Carvalho, ele coloca um pacote de dinheiro dentro ele é um executivo de uma mineradora, e ele está saindo do escritório dele, vai num edifício garagem, que é onde ele guarda o carro dele. E lá, ele coloca na pasta dele, ele coloca dinheiro e uma arma, né? Coloca as balas na arma e coloca no mar. Ele entra no carro dele, abre o porta-luva para fumar um cigarro. Ele tinha parado, mas ele quis fumar um cigarro. Ele está com a pasta do lado, com dinheiro e um bilhete que é para a polícia, e aí ele dá um tiro na cabeça, ele se mata. Isso é o começo do livro, o primeiro episódio que acontece no livro, não é spoiler, estou dizendo. Então não precisam se preocupar. Bom, a partir daí começa o caso, né? O Espinosa é chamado junto com outras pessoas e tal. Outro cara que tem o carro ali do lado, ele está abrindo o carro dele, ele vê que tem um cara morto no outro carro, ele vai chamar o zelador da garagem e tal. Enfim, eles descobrem o cara lá, só que eles não descobrem nem a mala, nem a arma. Por quê? Porque essa arma e essa mala foram roubados por outra pessoa, que obviamente não matou, porque ele se suicidou. Aí você vai dizer, bom, então se ele se suicidou, seja qual é o caso? Não tem caso, na verdade. O cara se suicidou, pronto, acabou o caso. Ocorre um pequeno problema. Nós que estamos sendo apresentados à história, nós estamos vendo o plano de cima, nós estamos vendo o que aconteceu. Como se a gente estivesse no plano divino da coisa. A gente está vendo o que aconteceu, a gente sabe que ele se matou. Mas a polícia chega lá e não descobre a arma e não descobre a pasta também, que ele sempre andava com uma pasta. Então, obviamente, para a polícia aquilo lá é um homicídio, não é um suicídio. Então, a partir daí começam as investigações. Então, aí vão interrogar a esposa do cara, a secretária, vão na empresa e tudo mais. Enfim, pode parecer que seja um romance muito bobo, porque na verdade, como foi um suicídio, você vai dizer, bom, se foi um suicídio, não tem mais muito o que fazer. A polícia vai procurar, uma hora vai descobrir que foi suicídio e acabou o livro. Não, não é. Na verdade, não é, porque o livro tem várias reviravoltas. Em primeiro lugar, começam a ocorrer outros crimes. Outras pessoas começam a desaparecer. Então, existe mais do que somente esse suicídio do cara. Na verdade, dá um start para um monte de outros acontecimentos que ocorrem em paralelo com alguns personagens e vai levar a um final que, na verdade, você vai procurar um culpado. Não da morte desse cara, do Ricardo Carvalho, mas da morte de outras pessoas na trama. Então você tem perseguições, você tem tiroteios, você tem emboscadas, você tem sequestros, você tem muita coisa. E em paralelo você é apresentado ao mundo do Espinosa, que ele é um investigador, ele é ele faz o esquema de plantão dele normal e ele foi dispensado do plantão exatamente para acompanhar e focar exatamente no caso desse cara, para resolver o caso desse cara. Então ele tem um tempo ali e bastante tempo útil, bastante tempo livre, porque ele está cuidando só de um caso. Tem um ajudante dele chamado Elber, que o Espinosa tem 42 anos, 42 ou 43, acho que 42. E tem um ajudante dele de 22, 23 anos, que é um cara, é um parceiro dele, um investigador que é ajudante dele, que é o cara com quem ele conta para fazer as principais investigações relacionadas ao caso. Ele desconfia da maioria dos policiais, da delegacia, inclusive do próprio delegado. É um cara cabreiro, né?
Em paralelo a isso, ele é um amante dos livros. Ele tem muitos livros em casa, ele está sempre lendo um livro. Toda vez que ele vai almoçar ou que ele vai em algum local ali no centro mesmo, quando ele volta para a delegacia, ele volta por um caminho diferente, passa num sebo, passa numa livraria e tal. Então tem sempre esse universo dos livros em volta, que é uma coisa muito legal para quem gosta de livros, como imagino que seja o seu caso e é o meu caso. E ele tem uma mania de ficar sentado ali na Praça Mauá, que fica em frente do Porto Antigo, né? Que agora tem um porto novo. E gosta de ficar vendo lá o movimento dos barcos, do pessoal lá, e ficar pensando nas coisas. E nisso, evidentemente, que ele se envolve com algumas pessoas. Tem nessa trama, tem duas mulheres que ele fica interessadíssimo. Tem mais mulheres, evidentemente, na trama, mas duas ele fica interessadíssimo. Então é um romance muito gostoso, muito bem trabalhado, e você realmente, bom, pelo menos no meu caso, né? Eu só descobri o responsável, ou seja, o grande vilão da história, realmente quando foi revelado no final, porque eu não tinha nenhuma. Eu pensava que fosse uma outra pessoa e fui enganado. Então, isso é um grande mérito para o escritor policial, quando ele consegue enganar o leitor, né? E fazer com que o leitor não adivinhe quem é o grande vilão da história. Tem algumas coisas meio forçadas? Tem, algumas coisas meio forçadas. É um livro de ficção, né? Então, assim, tem algumas coisas um tanto forçadas. É, não vou dizer, porque uma das coisas mais forçadas acontece exatamente próximo do final. Na verdade, faz parte do desfecho final, então não vou contar o que é para não tirar a graça do livro. Mas é um livro muito interessante, o que me faz ir atrás dos outros livros. Agora eu quero ler todos os livros que ele escreveu, porque eu gostei desse primeiro, agora vou ler na sequência os demais. E recomendo, eu já tinha recomendado aqui os livros do Flávio Carneiro. Na verdade eu falei de um livro só, mas eu li todos, do Flávio Carneiro, que é também um escritor carioca, onde o livro também, onde os eventos também se passam no Rio de Janeiro, e esse aqui também é um escritor carioca e os eventos se passam no Rio de Janeiro. Olha que interessante, hein? Os dois policiais que eu mais gostei até agora são escritores cariocas que, na verdade, o Flávio Carneiro não é carioca, ele é goiano, mas ele trabalhou no Rio de Janeiro o tempo todo. Foi professor também lá no Rio de Janeiro e tal. Enfim, os romances se ambientam todo na cidade do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, eu vou sempre para lá, adoro o Rio de Janeiro, e principalmente Copacabana, que é o bairro que eu sempre fico em Copacabana. Durante muitos anos fiquei em São Conrado por causa de uma de um casal de amigos que nós tínhamos lá, mas dos últimos 10 anos, todas as vezes que eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei em Copacabana, que é o meu bairro favorito de lá. Então, é um romance que eu recomendo, muito interessante para quem gosta de literatura policial. Acho que vocês não vão se arrepender. Uma escrita bem fluida. O livro não é grande, ele tem acho que 300 páginas, né? 250 páginas. É um livro rápido de ler. Vai chegar num determinado ponto do livro que você não vai querer parar. Aí você vai ler, praticamente devorar o negócio. É um livro de leitura rápida. Eu li aos poucos porque eu sempre leio mais de um livro por vez, né? Eu nunca leio somente um livro. Então, para que eu sei que tem gente que não consegue fazer isso e não gosta de fazer isso, se atrapalha lendo mais de um livro por vez. Para quem vai ler só esse livro, assim, é um livro que você pode ler em 2 dias. Se você for um leitor realmente que se dedica a livros, você pode ler em 2 dias, tranquilamente. Se você mistura com outros livros, assim, você vai levar uma semana. Você vai ler, sei lá, 30 páginas por dia, 30 e poucas páginas por dia, você vai levar uma semaninha para ler aí. Tá certo? Bom, Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva. Por que O Silêncio da Chuva? Ah, isso eu não vou dizer. Isso aí vocês vão ter que descobrir sozinho. Enfim, é isso. Se você gostou, se não gostou, se você quiser se inscrever no canal para receber as notificações quando eu postar vídeo, basta você clicar no sininho, você se inscrever e clicar no sininho para ele mandar a notificação, o YouTube, se é que ele manda, né? Porque às vezes não manda. E lembrando que essas resenhas de livros que eu faço é uma amostra de trabalhos que eu faço de aulas particulares e de cursos literários, né? De literatura em geral, específica e no geral.
Enfim, é isso. Então, uma saudação e até a próxima.